Olá, estamos começando o nosso primeiro AlianceCast, o primeiro podcast da Nova Aliança. E a ideia do nosso programa é falarmos com você, principalmente sobre a visão que Deus nos deu como igreja, falar sobre princípios. Estaremos conversando com membros da igreja que foram transformados depois que chegaram neste lugar. Estaremos recebendo personalidades que estarão falando, daquilo que Deus tem feito em suas vidas e através das suas vidas. Ou seja, o primeiro programa tem o objetivo de apresentar aquilo que nós vamos semanalmente compartilhar com vocês. E eu já quero deixar o meu convite, você que está conosco, conectadinho aí na sua casa, no seu trabalho, no seu celular, no computador, onde você estiver, já se inscreve no nosso canal, já curte o que você está assistindo, comenta aquilo que você tiver dúvidas ou que você concordar, ou até se você não concordar, mas vem pra cá pro AlianceCast. Isso aí, pessoal, sejam bem-vindos, é um prazer estar com vocês aqui e a gente vai vir sempre com bastante novidade, né, pastor? Com perguntas, até mesmo a sua pergunta nos comentários, aí na nossa interação. Essas perguntas a gente vai estar trazendo aqui também para tirar essas dúvidas, para a gente poder interagir junto com o pessoal, né? Semanalmente estaremos com vocês conectadíssimos, então vem pra cá. Nesse primeiro programa não estamos recebendo ninguém, na verdade a dinâmica do programa é eu e o Felipe, vamos estar fazendo as entrevistas. No primeiro nós escolhemos começar apresentando um pouco de quem somos como igreja, principalmente, e trabalhar algumas questões que quando um novo membro chega, uma pessoa que nos conhece, normalmente elas têm alguns questionamentos, não por duvidarem, mas até por quererem entender. E o Felipe recebeu algumas perguntas, né, Felipe? Exatamente. A gente pegou um compilado das perguntas, né, pra gente tentar fazer as melhores perguntas aqui, as que chamaram mais atenção. E não sei se a gente já pode dar início, né? Já vamos começar. Mas a gente vê os princípios de um verdadeiro cristão. Quais são esses princípios? O que são princípios, pastor Márcio? O que são princípios? Os princípios, eles podem ser mudados, não podem? Dá um pouco mais traz um pouco mais dessa luz pra gente aí, pastor. Bom, quando nós nascemos, Felipe, como igreja em 2015... uma direção que Deus nos deu e buscamos ser muito sensíveis àquela palavra, quando Deus falava sobre algo novo que estava nascendo, eu e a Anne buscamos em Deus uma identidade e uma visão. Falamos, ok, Deus, o Senhor tem nos levado a viver esse novo tempo, a viver este novo, perceber este novo, o que o Senhor quer da gente. Não adianta querer ser, vamos colocar como igreja, querer ser uma igreja como todas as outras. Sim. Se vai nascer uma nova igreja, ela precisa ser uma resposta para uma dor da sociedade. Nós precisamos preencher ali uma brecha que está, uma lacuna que está vazia. E Deus começou a falar muito sobre isso, sobre princípios, sobre viver princípios, sobre viver o que é correto, trabalhar muito sobre a integridade. E foi quando eu comecei a aprofundar. O que basicamente vem ser princípios? Lá no livro de Salmos, no capítulo 11, verso 13, o salmista diz assim: quando os princípios, em algumas versões, os fundamentos, são destruídos, o que pode fazer o justo? Então ele diz que mesmo a pessoa sendo justa e íntegra, se ela não tiver fundamentos, não tiver seu alicerce sólido, nada pode fazer. Princípios, na verdade, ele tem a ver com esses alicerces, com essa estrutura, com esses fundamentos. E quem estabeleceu os princípios? Foi Deus que estabeleceu. Os princípios, eles estão nas Escrituras Sagradas de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos encontrar Gênesis 1, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Nós lemos isso apenas como o princípio da Gênesis, o princípio do início. Mas esse princípio, ele também vai estabelecer no princípio um fundamento que Deus traz para a terra, e dali em diante, o verso 2, ele começa a apresentar estes fundamentos. Então, se eu fosse resumir para uma pessoa o que de fato é um princípio, o princípio é o padrão que Deus estabeleceu para a nossa vida na terra. Então, tudo na minha vida e na sua vida, Felipe, tem um padrão dos céus. Um formato, um princípio, algo para ser seguido. Algo para ser seguido. Então, por exemplo, Deus estabeleceu um padrão para o casamento. Em Gênesis 2, 24, Deus estabelece o princípio do casamento. E deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. E os dois estavam nus e não tinham do que se envergonhar. Nós já lemos tanto esse texto, nós já falamos tanto desse texto, já estudamos tanto na escola bíblica dominical, que nós não paramos para avaliar que aqui Deus está estabelecendo um padrão para uma vida matrimonial. Então qual é o padrão? Ele diz, deixará o homem seu pai e a sua mãe. Qual é o padrão? Emancipação. Então, quer dizer que então se eu casei, mas poxa, eu tô sem dinheiro,
vou morar ali com meu pai e com a minha mãe, vou morar na casa do meu sogro, tem um espacinho lá. Está quebrando o princípio. É proibido? Não. Qual que é o problema da igreja? A igreja fica procurando o que é pecado e o que não é pecado. Tem um cantor famoso no Brasil que ele fazia umas caixinhas de perguntas no Instagram e o povo perguntava, é pecado isso? É pecado aquilo? É pecado... E a igreja religiosa, ela está muito presa nisso, no que é pecado ou não é pecado. A questão não é o que é pecado ou o que não é pecado. A questão é você entender o que é um padrão de Deus e o que não é. Então, é pecado morar com os pais? É uma quebra de princípio. Não é uma questão de pecado, né? Às vezes você deixa de viver algo mais no teu casamento por conta dessa Gênesis 2:24 diz, e deixará o homem seu pai e a sua mãe. Ele tem que deixar, para depois se unir à sua esposa. Então é a emancipação física, sair do mesmo ambiente, financeira. O cara casa, mora em outra casa, mas depende financeiramente dos pais. Emocional, ele casa, mas todas as decisões quem vai ajudar a tomar é a mãe, é o pai. Então ele não tem uma emancipação, ele não deixou. Se ele não viveu a primeira parte do padrão de Deus, ele não consegue unir-se à sua esposa. Unir-se a, fala de pertencer. Vai falar também daquilo que nós vamos conectar aqui na terra. A Bíblia diz que o que for conectado na terra será conectado no céu, o que for ligado na terra será ligado no céu. Então tem a ver com o casamento no civil. O principal ponto para estabelecer um casamento depois da emancipação é o que é feito aqui na terra. É a bênção que a gente chama no religioso, no civil, é o que passa pelo cartório. Infelizmente, hoje nós pegamos aí mais de 1/4 dos brasileiros que estão dentro da igreja e não se casaram. Imagine quando está fora. Ou seja, mais de 25% das pessoas que estão dentro da igreja, elas são amaziadas. Isso quebra um princípio ou não, pastor? Como que funciona? É a quebra de um princípio. Por quê? Porque eles não estão vivendo o padrão de Deus. Unir-se, entregar-se, pertencer. Então, o casamento não existe se não passar pelo cartório. Duas pessoas que têm relações íntimas e não são casadas estão vivendo o quê? Casamento? Não, estão vivendo fornicação. E se foram casadas antes e agora estão vivendo adultério. O casamento é a relação íntima nos dois. Paulo diz lá em Romanos, todo aquele que se uniu à prostituta tornou-se um só com a prostituta. Então quando eu tenho uma relação íntima com a minha esposa, eu me tornei um só. Não é casamento. Ali é pecado. Então a gente entra muito nesse ponto. Por exemplo, ambos estavam nus e não tinham que se envergonhar. Fala de um princípio? Fala do princípio da transparência. Um casamento ele não vai ser pleno se ele não tiver transparência. Então aquele cara que esconde a senha da esposa, aquela mulher que esconde o dinheiro do marido. E esse é o que mais pega, né, pastor? Você pega ali o celular, às vezes o cara não deixa nem perto nada, ou às vezes a esposa ali não deixa ninguém tocar por conta dessa situação. Exatamente. Então, ó, fica a dica para você aí que tá assistindo a gente já, né? Então, cuidar muito com essa situação da transparência, né? Ter essa transparência no relacionamento. Então a questão não é mais a perguntar, é pecado ou não é pecado? O ponto principal é qual é o princípio, qual é o padrão que Deus estabeleceu? Qual é o padrão que Deus estabeleceu, por exemplo, para uma vida próspera? Então nós vamos encontrar vários princípios. Um deles é trazer o dízimo e oferta à casa do Senhor para que haja sustento na minha casa, então eu abrirei janelas dos céus, derramarei sobre as suas vidas as bênçãos e não tem onde colocar. É um deles. Mas nós vamos encontrar um outro, por exemplo, que lá no livro de Efésios, Paulo diz, honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Então tem gente que está devolvendo dízimo, trazendo oferta, mas não honra pai e mãe, as coisas vão travando. Você está entendendo? São vários pontos para entendermos o princípio. Então, resumidamente, Deus estabelece padrão para todas as áreas das nossas vidas. Eu estou finalizando um livro agora, Princípios para uma Vida Bem-Sucedida. Esse é o nome provisório ainda, Princípios para Viver o Favor de Deus. Mas é um livro sobre princípios, onde eu vou abordar 210 páginas sobre princípios para o casamento, para a vida financeira, vida profissional, criação de filhos. E hoje a gente não encontra um livro específico sobre isso, né, pastor? Específico nós não encontramos. Infelizmente nós não encontramos. E é dessa forma que Deus nos levantou como igreja, para nós sermos, né, virmos preencher essa lacuna, essa brecha. Então é para isso que Deus nos chamou, falarmos sobre esse assunto. Existem outras igrejas que pregam sobre princípios? Claro que existem. Outros pastores que ensinam sobre princípios? Claro que existe. Mas nós resolvemos pautar toda a nossa caminhada como igreja em cima de princípios. Por exemplo, princípio de paternidade. A Bíblia diz que Deus chega para Adão, antes mesmo de criar Eva, e diz assim, coma de todos os frutos do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se dela comer, certamente você morrerá. Aqui Deus está estabelecendo padrão de paternidade, que a gente vai chamar lá na psicologia de paternagem. Quais são os princípios da paternidade? Direção, limite e proteção. Coma de todos os frutos que estão no jardim. Deus está dando uma direção para o filho, que ele acabou de gerar. Depois ele diz, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, limite.
Pai, ele dá direção, mas ele também dá limite. Por que nós vemos hoje a população carcerária no Brasil crescendo de uma forma estrondosa? Porque não se tem limites. Muitos deles nem pai tiveram. Ou tiveram pais passivos demais. Ou pais que foram apenas genitores, mas nunca foram presentes. Presentes, pais ausentes, né? E isso vai trazer ausência de limites. A ausência de limite vai trazer na vida de uma pessoa libertinagem. Infelizmente, muitos acabam indo para as margens da sociedade, a marginalidade. Uhum. E isso compromete. Isso compromete muito, né? Depois ele diz, porque se dela comer, certamente morrerá. Deus está estabelecendo o quê? Proteção. O limite te protege. Quem não tem limite não é protegido. Então o pai dá direção, proteção e limite. Princípios. O problema é que muitas vezes nós não lemos a Bíblia, as Escrituras Sagradas, compreendendo os padrões de Deus. Às vezes a gente quer ler a Bíblia, né, pastor? A gente pega, eu ouço muito, eu vim de um berço evangélico, então a gente ouvia muito. Ah, quantas vezes você já leu a Bíblia no ano? Quantas vezes você já fez isso? Quanto aquilo? Então acaba ficando muitas vezes só a leitura e não a meditação verdadeira, vamos dizer, aplicar uma meditação num texto, você parar, realmente ouvir o que a palavra de Deus está falando com a gente, né? Quando Deus fala com Josué para entrar na Terra Prometida, capítulo 1 de Josué, ele é o segredo para todo o sucesso da liderança de Josué. No verso 7 do capítulo 1 ele diz assim, antes medita na lei do Senhor dia e noite. Meditar. O que as pessoas estão fazendo hoje? Elas estão fazendo uma corrida. E a Bíblia não é uma corrida. A Bíblia é uma maratona. Uhum. Não é para correr. Tem gente que está lendo assim, 4 capítulos por dia. O que Deus falou nesses 4 capítulos? Nada. Você vai lendo 4 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia o ano inteiro. Mas a Bíblia falou com você o ano inteiro? Exatamente. Não estou dizendo que você não tem que ler a Bíblia, por favor, e não pode fazer o ano inteiro. Mas a questão é, você está entendendo o que Deus está ministrando? Vale mais a pena você ler um meio capítulo onde você traga isso, entenda o princípio e aplique na sua vida, do que você leia 10 capítulos no dia, mas não compreenda nada. Ou tenha uma leitura apenas como conhecimento, informação, história. Por exemplo, meditação é um outro princípio que a Bíblia nos apresenta. É um princípio. Nós devemos, Deus estabelece isso como princípio, como um padrão. Se Josué quer ser bem sucedido, medita na lei do Senhor dia e noite. Mas vamos lá, para responder a tua pergunta, o que são princípios? É o padrão de Deus, que não podem ser mudados. É a lei, são os mandamentos. É aquilo que Deus estabeleceu como padrão e não pode ser mudado. Por quê? Porque Deus é imutável. O princípio que ele estabeleceu lá em Gênesis, ele continua valendo nas nossas vidas hoje em 2024. Depois de Cristo. Mesmo que a sociedade não aceite, mesmo que o sistema jurídico já não traga isso mais como um valor, continua sendo um padrão de Deus. Nós não podemos rejeitar. E uma segunda pergunta que imagino que vem também do nosso público aí que ouve a gente e vê a gente, né? Da onde vêm os princípios? Os princípios são apenas bíblicos? A gente consegue encontrar esses princípios em algum outro lugar? Ou fala um pouco mais pra gente, da onde vêm esses princípios? Os princípios eles vêm de Deus porque ele é o padrão de Deus. É aquilo que Deus estabelece como um mapa para o homem. Então hoje eu e você, se sairmos, vamos para o centro da cidade de Curitiba, nós vamos, se não soubermos o caminho, vamos conectar o celular no Waze e ele vai nos dar a direção de onde queremos. Por quê? Porque não conhecemos o caminho. Quando Deus cria o homem, e assim que nós nascemos também vem dessa criação, nós não sabemos o caminho. Então Deus estabelece esse caminho através do quê? De um padrão. É o mapa da nossa vida, são os princípios. Então vem de Deus. Pastor, e podem existir princípios humanos? Se nós formos entrar, por exemplo, na avaliação de princípios, nós vamos encontrar princípios da filosofia, nós vamos encontrar princípios da vida da matemática, princípios jurídicos, todos esses são muito bem-vindos. Mas nós, como cristãos, vamos avaliar os princípios da palavra de Deus. É a base, é o alicerce. Se não existirem princípios, fundamentos, ou eles forem destruídos, o que pode fazer o justo, diz a palavra do Senhor. Exatamente. É a base, é o alicerce de tudo, né? De tudo. Não, top, perfeito. Eu creio que essa já resumiu, já respondeu também na anterior, né? Isso mesmo. A nossa terceira pergunta, qual é o princípio que eu devo ter? Tem algum princípio que é mais importante? Algum princípio? Principal? Exatamente. Gente, quando chegam para Jesus e questionam, né? Qual é o principal mandamento? Então Jesus ele diz assim, ama ao teu Deus acima de todas as coisas. Quando ele foi ser aplaudido pelos religiosos, ele diz, semelhante a este, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então sim, ele está estabelecendo não só uma lei, mas ele está estabelecendo um princípio.
Amar a Deus, colocar a Deus em primeiro lugar. E amar o próximo. Não adianta só amarmos a Deus e não cuidarmos do próximo. O que nós encontramos hoje é parte de uma igreja onde ela diz que ama Deus, rejeita o próximo, ou ama mais o cachorrinho do que o próximo. Então, não tenho nada contra amar o pet, pelo contrário. São criaturas geradas por Deus e vejo muitas pessoas se alegrando com o seu cachorrinho, com o seu pet. Acho isso extraordinário. O que nós não podemos é trocar as prioridades. Jesus não disse, ama o Deus e depois ama o seu cachorrinho, ama o seu cavalo, ama o seu jumento, ama o seu camelo. Ele diz, ama o teu próximo. Então, se nós formos estabelecer o princípio, é quando nós amamos a Deus, nós vamos amar o próximo. E quem é o próximo? Amar a esposa, o esposo, os filhos, amar o colega de trabalho e amar também o estranho. Isso é fundamental. Então, o primeiro princípio está diretamente ligado a nós dependermos de Deus. Dependemos de Deus. Perfeito. A gente tem mais algumas perguntas aqui. Por favor. Muito boas mesmo. E eu creio que o pessoal, se você entrou agora, se você chegou agora, nós estamos falando sobre princípios de um verdadeiro cristão, né? Se você começou a assistir a gente aí agora, a gente está falando sobre os princípios de um verdadeiro cristão. E essa pergunta aqui eu achei muito boa. Como não me tornar um religioso? Às vezes a gente entra muito com essa situação, né? Acaba tornando, idolatrando mais ali o princípio, não sei se seria essa a palavra certa, mas idolatrando mais ali aquela situação e sendo se tornando um religioso. Mais, né? O escrito bíblico. Exatamente. Do que a palavra. Bom, até dentro da tua pergunta ali, né? Qual é o primeiro princípio? Aí você vai falar, pastor, existe mais alguns que são próximos? Eu colocaria, depois de você entender sobre o seu amor a Deus, sobre o seu amor ao próximo, quem ama a Deus obedece. Então, quando nós trabalhamos religiosidade às Escrituras, o que é? São pessoas que elas começaram a colocar a doutrina dos homens acima da verdade de Deus. Eu não estou aqui trazendo críticas, mas algumas pessoas começaram a olhar mais se a mulher cortava o cabelo ou não cortava, se ela depilava ou não depilava, se a roupa que ela estava usando era uma roupa de homem ou roupa de mulher, e deixou de entender o princípio. Então Deus não está preocupado com a roupa ser de homem ou de mulher. Eu entendo que o padrão de Deus é a decência. Sim. Simples. Vamos falar sobre saia ou calça? Tem muita saia que é mais escandalosa do que calças. Exatamente. Concorda comigo? Então a questão não está se pode usar calça ou saia. Se o cabelo deve ser comprido ou curto. Inclusive isso tem a ver com uma questão muito particular da igreja de Corinto, que era uma cidade portuária. Tinham 2 templos de Afrodite e as sacerdotisas de Afrodite eram levantadas anualmente como 1000 prostitutas cultuais. E aí nós vamos entender que aquele povo tem que tomar uma mudança de comportamento, porque se eles não mudassem o comportamento, seriam confundidos com as prostitutas ou com os marinheiros que estavam ali. Então entra muito, vamos dizer, em questão cultural da época. Da né? época. Não é nada religioso. Não né? tem a ver com princípio. Tem a ver com, infelizmente, doutrina. E aí foi trazido isso como doutrina. Então o princípio de Deus, quando se fala de vestimenta, é decência. É integridade, é correta. Se usar uma roupa sensual defrauda o meu irmão, tenta meu irmão, então tá pecado, seja calça, seja saia, seja o que for. Esse é o ponto principal que nós temos que avaliar. E a questão de religiosidade, então, as pessoas se voltaram muito a usos e costumes, aplicando a Bíblia apenas o que é pecado, não é pecado, e não entendendo o padrão de Deus. O padrão de Deus é quando eu amo a Deus, eu quero obedecer a Deus. Quando eu obedeço a Deus, eu quero entender qual é a direção que Ele tem para a minha vida. Qual é o padrão que tem. E aí eu vou andar nesse padrão. Então não é religiosidade. A questão é, eu estou agradando a Deus? O que eu estou fazendo é correto perante as Escrituras Sagradas? O padrão bíblico me leva para este lugar? Simples assim. Esse é o ponto principal. Perfeito. E isso não vai trazer nada de condenação. Você vai ser mais... Você vai se sentir mais leve, né? Por caminhar. Pelo contrário, não é condenação, é proteção. Eu sempre digo, princípio ele não pesa a sua vida. Princípio protege a sua vida. Porque quando eu sou leal, fiel à minha esposa, ou quando a mulher é leal ao esposo, ela não está sendo uma fanática, ela só está protegendo o seu relacionamento. Perfeito, perfeito. Outra pergunta, quebrei um princípio, e agora? Como reparar? Tem como reparar um princípio quebrado? Como que funciona essa situação? De que forma que é feito? Qual que é a cultura que nós temos hoje, Felipe? Derrubou essa caneca, quebrou a alça, joga a caneca fora, compra uma nova. O celular deu problema, larga ele no canto
e compra um novo. O princípio, ele não se deve largar quando se quebrou. O que tem que fazer? Consertar. Então, o que a gente chama aqui na igreja do caminho de volta. Qual foi o princípio que foi quebrado? Foi quebrado o princípio de fidelidade ao casamento. Eu não escondo isso. Tem muita gente achando que conserta princípio só orando. A oração é meu relacionamento com Deus. E é através desse relacionamento que muitas vezes eu vou identificar, né, vou discernir que o princípio se quebrou. Uhum. Então eu faço o quê? A partir do momento que eu discerni, que eu fui confrontado pelo Espírito Santo a um princípio quebrado, agora eu vou arrumar, fazer o caminho de volta. Se foi uma traição, uma falta de fidelidade, confessa o processo do arrependimento. Reconhece, confessa e deixa. Tem que ser assim. Se eu roubei o Felipe, eu fui confrontado com isso, eu quebrei um princípio de integridade. O que eu preciso fazer? Eu preciso voltar lá no Felipe, reconhecer que eu roubei, pedir perdão, restituir o que eu tirei dele ou ser liberado por ele. Então o caminho de volta é o retorno exatamente nesse ponto daquilo que eu errei. Hoje, o que eu vejo algumas igrejas, alguns pastores, passando a mão na cabeça do pecador, falando, não, traiu, não precisa falar nada não, continua a sua vida. Só que o princípio está quebrado, essa aliança foi quebrada. Lembra-te de onde caiu, né? Lembra-te de onde caiu. O que eu acho maravilhoso quando falamos sobre o caminho de volta, eu pego sempre 2 exemplos, inclusive do Novo Testamento. Eu tenho 3. Primeiro do Velho Testamento, Jacó. Quando ele paga todo o tempo do princípio quebrado da sua vida, do engano, da injustiça que ele comete com o seu irmão, 20 anos na casa do enganador, ou seja, o enganador se torna enganado agora. Depois de 20 anos, Deus aparece para ele e falou, agora acabou do teu tempo aqui, volta. Tá na hora de você arrumar com Esaú. Caminho de volta. Mas não vamos ficar só no Velho Testamento, vamos agora para o Novo Testamento. Jesus passa pela cidade de Jericó, vê um homem em cima de uma árvore de pequena estatura, falou, desce daqui que hoje eu vou ficar na sua casa. Zaqueu desce, quando Jesus entra na sua casa, aquele homem ele é tão impactado pela presença de Deus, né, ali na sua casa, o próprio Deus está ali, que ele, confrontado pelas suas injustiças e pela sua falta de integridade como um cobrador de impostos, ele se levanta e fala, gente, se eu roubei, defraudei, tirei algo de alguém, hoje eu estou restituindo 4 vezes mais. Caminho de volta. Esse é o ponto. Tem muita gente que quer arrumar princípio só orando, fazendo jejum. A oração e o jejum te levam a um lugar onde você reconhece o princípio quebrado, mas o princípio agora não é oração. Para ser consertado, aliás, não é oração, é o que? Atitude. Um outro exemplo, o filho pródigo. Desonra o pai, pega a sua herança, gasta com prostituição e bebidas, como diz as escrituras sagradas. Então a Bíblia diz que depois que ele está lá no chiqueiro de porcos, vivendo a consequência do princípio quebrado, porque todo princípio quebrado vai ter uma consequência, cai em si, ele diz, pequei contra o meu pai, pequei contra Deus. O que ele faz? Pega a sua torchinha de roupa e volta. Caminho de volta. Então o processo para consertar, quebrei princípio, e agora, vou morrer? Cometo suicídio? Acabou minha vida? Não, volta e arruma. Tudo tem um conserto com Deus. Ele é um Deus de reconciliação. Top, top. Então, é reconhecer, confessar e deixar. E exatamente. Alcança a misericórdia de Deus, volta, que recupera ali, né? Reconstrói esse princípio quebrado e segue vida. A nossa próxima pergunta aqui, quais as consequências de viver os princípios quebrados? Eu respondo para você de 2 formas. Quando eu quebro um princípio, tem uma consequência. Quando eu estabeleço um princípio, eu tenho um resultado. Então, todo princípio quebrado vai trazer uma consequência. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Eu sempre falei para os meus filhos, a obediência gera bênção, a desobediência gera dor. O problema é que para a igreja ficou mais fácil fazer campanha de 7 semanas do que estabelecer um padrão, do que entender o padrão e viver o padrão de Deus nas nossas vidas. É muito mais fácil fazer 7 semanas da batida da porta da esperança, achando que a vitória vai vir ali, do que ele viver a obediência. Não existe 7 semanas de campanha lá em Deuteronômio 28, 1 e 2, perdão. 28, 1 e 2 de Deuteronômio diz assim, se ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecerem, as bênçãos do Senhor te perseguirão e te alcançarão. Então, quando eu obedeço os mandamentos, quando eu coloco em prática o padrão de Deus, as bênçãos de Deus me perseguirão e me alcançarão, ou seja, haverão resultados. Todo princípio estabelecido no meu casamento vai trazer resultado no meu casamento. Todo princípio estabelecido na minha vida financeira vai trazer resultado na minha vida financeira. Todo princípio estabelecido com os meus filhos vai trazer resultado com os meus filhos. Porém, todo princípio quebrado no meu casamento, Deuteronômio 28, 15. Porém, se ouvires a voz do Senhor teu Deus e rejeitares em obedecer, ele diz, todas essas maldições virão sobre ti e os alcançarão. Então a consequência da quebra de princípio é a desobediência, a desobediência, né, da quebra de princípio é a maldição, é a dor.
Então, às vezes, a gente tem aquela ideia que a maldição é uma atuação maligna de demônios, que os demônios vieram simplesmente porque eles são invasores. Não. Os demônios, inclusive, eles são os aplicadores da pena. Mas quem atrai a maldição somos nós. A própria pessoa que atrai isso. Mais de 200 passagens, pastor Cote fala no livro Pastoreamento Inteligente, mais de 200 passagens na Bíblia Sagrada falam de maldição. E elas vieram sempre para quem? Para o povo da luz. Veio para o povo de Deus, ou para a igreja, ou para o povo de Israel. E não para os que estavam fora. Então a maldição ela é uma consequência da nossa desobediência. Ela pode ser o quê? A dor estabelecida pelo erro que nós escolhemos cometer. Pastor, mas eu não conhecia o princípio, pequei. Vou me livrar da consequência pela ignorância? Não. O princípio é para o ímpio e é para o justo. Se o ímpio não conhecia o princípio da lealdade no casamento e ele traiu, ele vai viver a consequência independente disso. É um padrão que Deus estabeleceu. Todos temos acesso às Escrituras Sagradas. Quem não quiser, não viverá, mas não pode reclamar disso. Uma semente, né? Você plantou, sempre o que você plantar, você vai colher. Então, se você plantou ali uma quebra de princípio, você vai receber, vai estabelecer a maldição sobre a tua vida. E é exatamente sobre isso, Felipe, que a gente fala como igreja. Eu quero finalizar agradecendo esse tempo e as perguntas que nos mandaram. Quando falamos de princípios, as pessoas ficam perguntando, tá, mas quais serão, qual vai ser, como é que eu posso descobrir princípios? Princípios você encontra na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, como eu falei para você. Talvez o ponto mais difícil é você aprender a ler o princípio. Então eu deixo uma dica, se eu posso, né? Opa, com certeza. Eu deixo uma dica. Fica aí a dica bônus, a nossa dica bônus. A dica bônus. Você quer começar a entender um pouco mais sobre princípios? Leia o livro de Provérbios. Ele não é o livro que mais tem princípios, mas ele talvez seja o livro onde mais teremos facilidade de compreender alguns princípios. O livro de Provérbios fala muito sobre relacionamentos. Sou eu com o próximo. Então cada livro da Bíblia a gente vai entender. Livro de Salmos, eu e Deus. Livro de Eclesiastes, eu e comigo mesmo. Livro de Jó, eu com as minhas crenças, com a minha religiosidade. E o livro de Provérbios, eu com o próximo. E talvez é mais fácil você entender princípios quando você começa a entender seu relacionamento com o próximo. Então você vai ler um capítulo por dia de Provérbios e vai começar a buscar fazer essa leitura, essa meditação dentro dos princípios. Eu tenho certeza absoluta que será um tempo de muito crescimento e edificação. Perfeito, top. Então fica aí a dica para você que está assistindo a gente. Leia, medita de dia e de noite, né, pastor? Medita de dia e de noite no livro de Provérbios, que com certeza você vai aprender muito, muito mesmo sobre princípios, sobre o próximo, para você aprender a caminhar. E se você deseja conhecer a gente também, né, pastor, como igreja, vem fazer uma visita para a gente. Vem fazer uma visita para a gente. Eu quero deixar 2 convites para vocês. O primeiro convite é você que está nos assistindo e talvez ficou com algumas dúvidas sobre princípios. Nós vamos colocar em todas as nossas plataformas digitais esse podcast. E se você tem algumas dúvidas, eu gostaria que você fizesse um comentário aqui embaixo do vídeo, em qualquer plataforma que você tiver, que eu vou fazer junto com o Felipe mais um programa, mais um podcast falando sobre princípios, respondendo as perguntas de vocês. E pode mandar perguntas sem filtro, que a gente filtra aqui. Mas a gente vai responder todas. Com certeza, com certeza. Todas. Então fica o nosso próximo programa da semana que vem, vai ser exatamente sobre as dúvidas que vocês tiveram sobre o que começamos a conversar. E o segundo convite é você vir nos conhecer como igreja aqui na Rodovia da Uva 1041, no Roça Grande, em Colombo. Quando fala em Roça Grande, o pessoal às vezes pensa assim que é um lugar bem agrícola, né? Ele só é um bairro com esse nome, não tem nada de agrícola, é bem urbano. Fica aqui na divisa de Curitiba com Colombo. Você que mora em Curitiba, região norte de Curitiba, Almirante Tamandaré, Colombo, não tem uma igreja para chamar de sua. Tente a nossa. Tente a nossa. Tente a nossa. Nós vamos ficar muito felizes de conhecer você às quartas-feiras às 20 horas e aos domingos às 10 da manhã e às 19 horas. Que Deus abençoe vocês, um grande abraço e até o próximo programa. Até a próxima, pessoal.